Salve, salve, torcida do Pecão de todo o Brasil! Tudo certo? Pistola tá chegando para mais um vídeo, dando sequência aos vídeos da retrospectiva do Green Bay Packers 2022. Hoje é dia de falar de uma unidade que teve muitos problemas e que poderá continuar tendo problemas se ajustes importantes e urgentes não forem feitos. Vamos falar do nosso ataque. O ataque do Green Bay Packers em 2022 que foi absolutamente medíocre, se assim podemos descrevê-lo. E isso passou, aliás, por vários fatores. E nós vamos tratar rapidamente de alguns deles. Era óbvio, né, você aí do outro lado e eu já sabíamos que não seria um ano fácil para o ataque dos Packers, pelo fato de ter que se remontar após a saída de um dos grandes jogadores que passaram por lá nos últimos anos, o Davante Adams. Fez falta, obviamente, sabíamos que faria, por tudo que ele produziu nos últimos anos, por toda a sintonia que ele tinha com Aaron Rodgers e por todo o carinho, né, que ele tinha da torcida dos Packers. Foi uma perda muito difícil, né? Cheguei em alguns momentos a acreditar que essa troca não ocorreria. E no fim das contas a gente viu que essa troca entre Packers e Raiders não foi boa para ninguém. Packers não chegou nem sequer aos playoffs sem o Davante, com o Rodgers jogando sem o Davante Adams. E o Davante Adams em Las Vegas também nem sequer chegou aos playoffs jogando com o Derek Carr. Então foi um fracasso duplo. Ninguém saiu feliz e satisfeito com essa troca. Todo mundo saiu perdendo. E o Packers a gente sabia que obviamente sairia perdendo também porque a gente não teria mais aquela referência ofensiva, aquele cara que no momento de desespero a bola chegaria nele e a gente conseguiria um touchdown fundamental, porque certamente ele ia receber aquele passe redondinho do Rodgers, naquela conexão que a gente sabia que era tão maravilhosa. Então, a gente tinha em mente que seria uma temporada difícil, de reestruturação, de recomeço, de adaptação dos recebedores calouros que foram draftados, né, na temporada passada, e que isso ia levar tempo, e que isso ia exigir paciência do Rodgers, do LaFleur, da torcida de modo geral. Então isso infelizmente acabou se refletindo em campo, né? E o desempenho dos nossos recebedores calouros, né, no geral, não foi de todo ruim, se a gente for analisar o todo. Infelizmente, o Romeo Doubs e o Christian Watson foram os dois principais recebedores draftados. Tivemos também o Samori Touré, mas que teve uma participação mínima essa temporada. Esses dois tiveram problemas de lesão, né, muito cedo, perderam jogos importantes. Então, se eles tivessem ficado saudáveis por toda a temporada, provavelmente teriam produzido muito mais. No começo da temporada, o Romeo Doubs teve mais destaque, porque o Christian Watson machucou logo na segunda semana, e ele conseguiu produzir bem. Aí o Christian Watson voltou, e o Romeo Doubs machucou. Ficou muito tempo fora, várias semanas fora. E aí o Christian Watson foi ganhando terreno, foi ganhando confiança, foi melhorando, né, semana após semana. Depois de uma semana 1, que a gente até ficou um pouco assustado com um lance que ele poderia ter anotado o primeiro touchdown dele. Um drop miserável, mas a gente sabe que ainda é tudo um processo de maturação de um jovem jogador. E a gente viu ao final da temporada que ele evoluiu, que ele cresceu demais e poderia ter produzido muito mais, não fosse o tempo que ele ficou afastado. Então, em termos de números, né, o Christian Watson ele teve 611 jardas e 7 touchdowns. No nosso ataque, ele foi o líder em touchdowns essa temporada, com 7. Ele conseguiu, em 4, 5 semanas seguidas, anotar touchdown em todos os jogos. Então, da metade da temporada em diante, o Christian Watson realmente deslanchou, pegou a confiança que ele precisava. O Aaron Rodgers passou a acioná-lo mais também, por conta dessa confiança, desse desempenho que ele demonstrou semana a semana, que foi melhorando. E o Romeo Doubs teve 425 jardas e 3 touchdowns, né? Foi um pouco aquém do esperado, porque ele perdeu muitas semanas por conta de uma lesão relativamente séria. Mas a gente pode esperar uma evolução, desenvolvimento desses dois, principalmente, muito maior para a temporada que vem. É claro que vai depender de quem eles vão receber os passes, se vai ser de Aaron Rodgers, se vai ser do Jordan Love, se vai ser de outro quarterback, né?
e de como que o ataque vai se estruturar, né? De como o Matt LaFleur vai montar esse playbook ofensivo para o ano que vem, porque esse último ano, 2022, convenhamos, foi fraquíssimo. E aí eu já vou falar também daqui a pouco sobre o Matt LaFleur. Mas dando sequência aos números do nosso ataque, nós tivemos os nossos running backs. Uma temporada também, eu considero até abaixo da média, mas especificamente o Aaron Jones conseguiu mais uma temporada correndo para mais de 1.000 jardas. Ele teve 1.121 jardas, mas dessas 1.121 jardas, apenas 2 touchdowns terrestres. Ele teve 7 touchdowns na temporada, sendo 2 touchdowns terrestres e 5 recebendo passes. Ou seja, resultado da carência de um recebedor de confiança, o Aaron Jones recebeu muitos passes do Aaron Rodgers. Ele anotou mais touchdowns recebendo passes do que realmente correndo. Então, sinal que o ataque, né, tinha problemas, tinha limitações e não se achou, né, alternativa para saída do Davante Adams, e o Rodgers teve que muitas vezes improvisar, o LaFleur muitas vezes improvisar, o Aaron Jones alinhando como recebedor, e foi bem quando foi acionado, conseguindo 5 touchdowns, né, recebendo passes, né. O A.J. Dillon não foi tão bem quanto se esperava, a temporada anterior dele foi maravilhosa, mas essa última, apesar de ele ter, né, 7 touchdowns anotados, todos eles terrestres, mas foram apenas 770 jardas. Né? Acho que em muitos jogos o Packers deixou de se utilizar do jogo terrestre como deveria. É uma das principais forças da equipe e muitas vezes o Matt LaFleur abriu mão de utilizar o jogo terrestre, e isso com certeza resultou em algumas derrotas ali que poderiam não ter sido derrotas se o jogo terrestre tivesse sido muito mais acionado, muito mais utilizado. Então, de modo geral, acho que o desempenho do jogo terrestre, apesar de abaixo da média das últimas temporadas, individualmente foi positivo. Jones com mais de 1.000 jardas, o Dillon com 7 touchdowns corridos, mas pode, e a gente sabe que pode produzir muito mais se eles participarem de mais snaps. E isso aí depende muito do nosso head coach, né, que é um pouco cabeça dura nesse sentido. Outros números interessantes ali do nosso ataque: o Allen Lazard foi o líder em recepções, né? 788 jardas, mas ele teve 6 touchdowns, um a menos do que o Christian Watson. O Allen Lazard esse ano que assumiu o protagonismo de ser o wide receiver 1 dos Packers com a saída do Adams, e como vocês sabem, ele não vai continuar para essa temporada, já é um agente livre, todos já sabem que ele não vai continuar em Green Bay, mas vejam vocês que ele assumiu essa posição de wide receiver 1 e foi o líder em jardas. Então, apesar de todos os problemas ofensivos e de muitos considerarem que o Allen Lazard em outra equipe não seria nem wide receiver 2, nos Packers ele assumiu essa bronca e conseguiu ser o líder de jardas, né, com 788. Então ele foi um cara assim importante em Green Bay no tempo que ele esteve lá, produziu bastante, teve a confiança do Rodgers, né, anotou um número razoável de touchdowns até, não tanto nessa última temporada, mas nas anteriores ele teve um desempenho melhor, assim como todo o ataque teve um desempenho melhor nas temporadas anteriores. Mas eu acho que seria um jogador interessante, sim, para compor o elenco, se pudesse permanecer, mas evidentemente não para ser o wide receiver 1, porque ele não tem toda essa capacidade, toda essa qualidade para ser, né, o principal recebedor de uma equipe que quer brigar por Super Bowl, convenhamos. Então, com todo respeito ao Allen Lazard, é muito para ele ser o wide receiver 1, mas mesmo assim ele conseguiu produzir razoavelmente bem essa temporada. Mas, né, não voltará mais, né, a jogar por Green Bay, pelo menos as informações que chegam são nesse sentido. Agora, o que decepcionou? Os tight ends decepcionaram essa temporada. Também foram muito pouco utilizados. Também tiveram problemas com lesão. O Robert Tonyan voltou, né, de lesão essa temporada, mas longe de ser aquele Tonyan que a gente viu em temporadas anteriores. Apenas 2 touchdowns e 400 jardas. O Marcel Lewis só 66 jardas e 2 touchdowns. Também provavelmente foi a última temporada do Marcedão, né, já quase um quarentão, né? E o José Adeguara também nenhum touchdown anotado nessa temporada. Então os tight ends tiveram um desempenho realmente pífio mesmo.
E o Matt LaFleur que chegou, quando ele chegou em Green Bay, muito que se dizia que ele gostava muito de jogar com tight ends, de acionar os tight ends. E nós vimos isso até bem nos primeiros anos da era Matt LaFleur, mas nos últimos anos isso tem se perdido um pouco. Nessa última temporada, então, tight ends dos Packers realmente não tiveram nenhum destaque. Foi decepcionante o desempenho dos nossos tight ends. E aí nós vamos falar do principal motor do ataque do Green Bay Packers, que teve a sua pior temporada em 18 anos de casa, que foi o Aaron Rodgers, né? Não podemos deixar de falar dele. Que teve a sua pior temporada nesses 18 anos em Green Bay. Recorde de interceptações, 12 interceptações na temporada, coisa que era absolutamente incomum ver o Rodgers interceptado quase que semana sim, semana sim. E aconteceu dessa vez. Resultado de um quarterback que demonstrou um declínio técnico e físico muito grande essa temporada. Mais técnico do que físico. Porque ele não chegou a perder jogos, mas alegou que após a partida contra os Giants ele teria fraturado o dedão da mão, e isso teria prejudicado ele em alguns jogos, e jogou dessa forma lesionado até o final da temporada regular. Mas convenhamos que não é uma grande desculpa pro desempenho muito abaixo que ele teve essa temporada. Então, o ataque dos Packers simplesmente foi o retrato de um quarterback que foi muito problemático durante a temporada. Ainda assim, ele teve 3.695 jardas e passou para 26 touchdowns, um número bem abaixo da média dele dos últimos anos. Vocês vão se lembrar que no ano que ele foi MVP, novamente 2020, né? Quando ainda tínhamos o Davante Adams, enfim, ele passou, foi o recorde dele de número de touchdowns, 48 touchdowns. Então, ficou bem abaixo aí desse recorde, mas a média dele girava em torno de 40 touchdowns aí por temporada. Então, ficou muito aquém também. E aí, a gente não sabe o que vai ser do Aaron Rodgers, o futuro dele, se ele realmente está disposto a voltar, a continuar jogando em alto nível. Ele mesmo disse que tem condições ainda de ser MVP novamente, mas para isso ele precisa melhorar muito. Ele precisa voltar ao seu ápice técnico, que eu não sei se ele vai conseguir retornar, porque ele já é quase um quarentão também. E com o passar do tempo a gente sabe que em termos esportivos a máquina vai parando, o rendimento já não é mais o mesmo, as lesões começam a aparecer, então eu sinceramente não tenho certeza se ele vai voltar a ter aquele ápice técnico, aquele ápice físico que a gente viu ele ter em 2020 e em 2021. É possível, mas muito vai da cabeça do cidadão também. Se ele está disposto a isso, se ele está disposto a voltar a jogar, se ele está interessado realmente em levar os Packers novamente aos playoffs, a buscar um Super Bowl, a ter um desempenho melhor em pós-temporada, a de fato exercer uma liderança que a gente sempre espera dele e nunca vê nos momentos mais delicados, nos momentos que a equipe precisa de um cara que chame a galera, que acenda o pessoal, fala vamos lá, vamos buscar, não desistam. E a gente vê aquele cara passivo no banco, aquela cara, né, de desespero, de tristeza. Então, não é só a questão técnica e física, mas a questão mental de como ele vai querer voltar, se é que ele vai voltar para Green Bay e se ele vai estar disposto realmente a buscar conquistas ou apenas a jogar aleatoriamente e ganhar o seu dinheirão que já está aí garantido. Então, muito desse fracasso ofensivo passou por esse desempenho horroroso do Aaron Rodgers numa das suas piores temporadas, se não a pior. E aí a gente já une a questão do Aaron Rodgers com o Matt LaFleur, que foi absolutamente infeliz essa temporada, a pior dele também, desde que chegou, porque, afinal de contas, a primeira que ele não consegue levar o Packers após temporada, e aí ele simplesmente não conseguiu ajeitar um problema gravíssimo do ataque dos Packers, que é o desempenho na red zone. As últimas 20 jardas do campo é algo inexplicável que acontece com o Green Bay, parece que o time trava ali. E não é de hoje, já vem de várias temporadas esse problema, ele não consegue solucionar. O Green Bay não consegue produzir na red zone. Quando chega lá, o máximo que consegue é um field goal, e isso não, sinceramente, não vence jogos, não vence campeonatos. Se você chega ali, você já passou o campo inteiro ali. A parte mais difícil você já conseguiu. Quando chega ali você não consegue produzir, você não vai conseguir ganhar os jogos suficientes para chegar bem nos playoffs ou para buscar disputar um Super Bowl, enfim, uma final de conferência, e por aí vai.
É um playbook absolutamente manjado, previsível, que ele não conseguiu ajustar em momento nenhum da temporada. Isso com certeza gerou algumas rusgas, aí, alguns desentendimentos com o Aaron Rodgers. E aí também entra nesse bolo o coordenador ofensivo, que para mim é fraquíssimo, o Adam Stenavich. Foi promovido a coordenador ofensivo porque não quiseram contratar outro. Ele estava lá como coordenador da linha ofensiva, aí promoveram ele a coordenador ofensivo, mas as chamadas de ataque realmente são ridículas, são muito simples, muito fáceis de serem, né, combatidas aí pelas defesas adversárias. Então o Packers em nenhum momento da temporada surpreendeu o adversário com jogadas criativas que pudessem causar algum tipo de surpresa, de impacto para as defesas adversárias. Então foi um time facilmente marcável. E o LaFleur, o Stenavich e o próprio Aaron Rodgers são parte integrante, né, desse insucesso ofensivo que a gente teve. Então, para resumir, uma temporada muito fraca ofensivamente, não dá só para jogar a responsabilidade na saída do Davante Adams, mesmo assim era possível produzir muito mais. É evidente que se o Packers quiser disputar grandes coisas na próxima temporada, vai precisar de um recebedor mais veterano, que assuma esse papel de wide receiver 1 e carregue um pouco desse peso nas costas, para não deixar tudo nas costas dos calouros, que agora vão para o segundo ano. Então, independente da presença ou não do Aaron Rodgers essa temporada em Green Bay, o Packers precisa ter um cara que seja referência. Depender só da molecada de novo vai ficar difícil. Apesar de eles terem muito talento, eu acho que vão se desenvolver bastante, mas só depender deles fica difícil. Se o Rodgers ficar, certamente vai ser uma exigência dele que venha um wide receiver veterano. Não venho dizer que vai ser o Randall Cobb, pelo amor de Deus, porque também é outro que não deve permanecer. A não ser que seja uma exigência do Rodgers para que o próprio Rodgers continue em Green Bay a permanência do Randall Cobb. Caso contrário, é outro que também vai deixar os Packers. Então, eu acredito que independentemente da presença do Rodgers, esse recebedor é necessário. Então, não adianta vir no draft, pegar mais um recebedor calouro, porque não vai resolver o problema. Precisa ter um cara para chamar a responsabilidade. Fala, manda em mim que eu resolvo nos momentos de maior necessidade. Depender só de recebedores calouros, jovens, como que a gente tem hoje, vai ser um processo lento, de muita paciência e de muitos percalços, de muitas dificuldades, assim como foi a temporada passada. E, sinceramente, nem eu, nem vocês queremos passar por esse longo período de seca ofensiva. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que os Packers precisam para essa temporada. Eu também sou a favor da troca do coordenador ofensivo, embora acho que não vai acontecer, mas acho fraco o Stenavich. E o Matt LaFleur precisa repensar o playbook dele, né? O Matt LaFleur é jovem, tem uma escola de técnicos aí, onde ele se formou, digamos assim, para o futebol americano, que é muito competente, muito criativo. Escola Sean McVay, escola o Kyle Shanahan. Então, ele tem ótimas referências para desenvolver o playbook muito melhor, que produza muito mais ofensivamente e que consiga pontuar na red zone, que essa é a grande necessidade, né? Essa é urgência, assim, desesperadora para a próxima temporada, que o Packers possa produzir na red zone. Com ou sem Rodgers, isso é definitivo, líquido e certo, não tem desculpa. Então, é isso que a gente espera. O que eu espero, sinceramente, é isso. Um coordenador ofensivo novo, mais capacitado e que tenha um conhecimento específico mesmo dessa unidade. Uma reciclagem completa do playbook do Matt LaFleur, um desenvolvimento de jogadas mais inovadoras e mais criativas. E um quarterback inspirado, tecnicamente, com vontade de jogar, que pode ser o Aaron Rodgers ou não. Assim, eu acredito que a gente consegue ter um ataque um pouco mais produtivo em 2023. É isso aí, galera. Deixa sua opinião, seu comentário, o que você achou do nosso ataque, o que pode melhorar, o que não tem condições de melhorar. E a gente vai trocando uma ideia e semana que vem eu volto com mais vídeos no canal, tratando de mais uma unidade pra gente dar sequência a essa retrospectiva. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!